Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Deixa eu mandar um abraço para o Pedro. O Pedro é o seguinte, encontrei com o Pedro ontem, estava acompanhado da minha esposa, fui até o shopping e lá no shopping fui abordado pelo Pedro, pelo pai dele, né? E ele disse o seguinte, ó, todos os dias eu assisto você lá na tela da Band, no Brasil Urgente. Um abraço pro Pedro, viu, Pedro? Eu até tirei lá uma foto com o Pedro e tal, só que eu não consegui descarregar a foto, Pedro, viu? Não consegui, mas um abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência e conto sempre aqui com a equipe da Band, tá bom? O Pedro, cara bem bacana mesmo, que eu conheci ontem no shopping, fui no cinema ontem, porque ninguém é de ferro, né? E aí acabei encontrando o Pedro e a família dele. Um forte abraço pro Pedro. Olha, enquanto o estado de São Paulo enfrenta uma estiagem histórica, racionamento de água, uma realidade em várias cidades aqui da nossa região, no aeroporto de Viracopos, onde tem obras de ampliação do aeroporto, nascentes importantes e que abastecem um dos principais rios da região estão sendo prejudicadas. No aeroporto, esse final de semana, uma reportagem do Lucas Sampaio, meu amigo, na Folha de São Paulo, indicando, Felipe Pereira, que o aeroporto internacional de Viracopos segue sem autorização para manter as suas obras, não é isso? Sem licença ambiental. É essa a reportagem, né, assinada pelo jornalista Lucas Sampaio esse fim de semana na Folha de São Paulo. Tá complicada essa ampliação de Viracopos, hein? Deixa eu ver a reportagem da Kátia Saqueto. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Tiago olha, mas mal acredita que há cerca de 10 anos podia fazer trilhas por estas matas e nadar no lago que existia nesta área. Vinha andando de bicicleta até aqui e a gente nadava realmente, tanto nesse... Aqui tinha um fosso, tinha um lago, né? Tinha outro fosso mais pra frente. E, assim, era um lugar realmente muito lindo. Bem diferente do que agora. Ah, muito diferente. O desmoronamento do paredão que afeta a nascente é reflexo das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. É o que aponta um relatório feito pelo Conselho Municipal de Ambiente. O documento ressalta também o lixo encontrado nas margens do curso da água. São restos de construção e embalagens de alimentos servidos nos aviões. Na região do aeroporto estão mapeadas 47 nascentes como esta. Elas passam por subbacias e vão desaguar no rio Capivari, principal fonte de abastecimento de 2 cidades da região. Com o assoreamento dessas áreas, pelo menos 400 mil pessoas devem ser afetadas. A partir do momento que você tem 47 nascentes que estão alimentando todo o curso da água do rio Capivari, e você tira elas, você vai diminuir a quantidade de água. E, no entanto, vai afetar a população, vai afetar a qualidade da bacia como um todo. O aeroporto de Viracopos é hoje o 2º maior terminal de cargas do país e o 6º em números de passageiros. O projeto de ampliação prevê várias obras, entre elas uma 2ª pista de decolagem bem em cima das nascentes. O Condema cobra uma maior fiscalização sobre os impactos ambientais e pede ações de recuperação da área. Tem como remediar, eles vão ter que entrar aqui e executar os programas que estão estabelecidos dentro da própria licença que foi concedida a eles. Em nota, a concessionária Aeroportos Brasil, que administra o aeroporto, afirmou que possui todas as licenças ambientais necessárias e que segue a legislação ambiental em vigor. Já a CETESB, responsável por fornecer as licenças, disse que realiza vistorias nas obras e sempre notifica a empresa quando há falhas. Ressaltou também que ainda não teve acesso ao relatório do Condema para comentar as irregularidades apontadas. Aliás, o próprio órgão de fiscalização, aí, pelo jeito, está dando mancada, né? Porque o aeroporto está funcionando sem autorização ambiental, segundo a reportagem na Folha de São Paulo do fim de semana. Isso é muito ruim, né? Para a nossa região, é muito ruim para o desenvolvimento. Não que a gente seja contra aqui a ampliação de Viracopos, longe disso. Eu sou um entusiasta do aeroporto de Viracopos, acredito no aeroporto de Viracopos como grande alternativa para o Brasil, para o nosso país. Acho que Viracopos é hoje o 6º maior terminal do Brasil, um dos maiores da América Latina quando a gente fala na questão de cargas. Agora, precisa fazer a coisa de acordo, né, com o que está previsto na legislação ambiental. É isso que a gente espera, E principalmente, mostra essa imagem aí, Ney. É um recurso que precisa ser preservado, é água, gente. É água. Não dá para mostrar a imagem da água aí, lá na região de Viracopos, porque é o seguinte,
É água que poderia estar sendo usada, né, pela prefeitura, poderia estar servindo aí para auxiliar a questão do desabastecimento na nossa região, mas pelo jeito a água que está acabando. E está acabando, segundo o relatório do CONDEMA, diante, né, dessa intervenção, diante das obras que estão sendo realizadas ali. E a gente sabe o quanto está faltando água. É só bater na porta da casa das pessoas que não tem água aqui na região, vocês vão ver o que eu estou falando. Ó, parece que teve um acidente grave na rodovia dos Bandeirantes. Pode vir comigo aqui. 3 mortos já estão confirmados, é isso? 3 mortos confirmados na rodovia dos Bandeirantes. Eu estou esperando aqui as primeiras imagens. Parece que além dos 3 mortos, outras 2 pessoas ficaram feridas. Já tem algum detalhe aí, ô Felipe Pereira, do que teria acontecido nesse acidente? Parece que é engavetamento, carro, carreta. E tem aí a informação de que podem ser 3 estudantes, né? 3 universitários. A instituição ainda não foi divulgada. 3 mortos, portanto, na rodovia dos Bandeirantes. Daqui a pouquinho a Fernanda Marião, ao vivo, vai trazer mais detalhes na tela da Band pra gente. Antes, me dá essa reportagem aí. Uma aposentada luta na justiça para conseguir a indenização da empresa onde trabalhou por 10 anos. Ela tem vários problemas de saúde e aponta a indústria Singenta de Paulínia de submeter funcionários à contaminação de metais pesados. A Ilete Zanotti é quem traz os detalhes para a gente aqui, ó. Vem comigo. Olho na notícia. Todos esses medicamentos são da dona Elza. Aos 74 anos, ela faz hemodiálise 3 vezes por semana depois de ter perdido os 2 rins. Além disso, tem osteoporose e uma série de outras complicações na saúde que vieram a partir do último emprego. Passava mal, eu tinha tontura. Depois eu comecei a precisar usar óculos, que eu perdi um pouco a visão. Mas quando a senhora começou a trabalhar lá, a senhora tinha algum problema de saúde? Não, nunca tive nada. Dona Elza entrou na indústria de produtos químicos como cozinheira em 1991 e saiu aposentada em 2001. Quando pensou em aproveitar a vida, não pôde por causa da fragilidade da saúde. No começo, até que eu não sentia tão mal. Até eu chegar, se precisava de sair, eu saía. Mas agora eu não aguento mais. Ela pesava, quando ela entrou lá, 68 quilos. E ela foi emagrecendo, foi debilitando aos poucos. A família acreditava ser uma fatalidade até chegar nesse médico toxicologista. Uma investigação mais apurada revelou que Dona Elza foi contaminada por metais pesados enquanto prestou serviços à indústria de defensivos agrícolas. O laudo atesta intoxicação crônica por produtos químicos. Os exames mostraram altas dosagens de manganês, o dobro do tolerado de cromo e 4 vezes mais a quantidade de estrôncio. No organismo, essas substâncias, além de cancerígenas, causam alterações no sistema nervoso, coração, rins e fígado. No caso dela, levou à falência renal. É crítico o quadro dela e a esperança nunca morre. Então, daí nós estamos tentando uma recuperação que vai ser demorada e complicada. Segundo o advogado da família, laudos da própria CETESB comprovaram que a área onde a empresa funciona foi contaminada e até hoje representa riscos. Eles continuam ali, poluindo. Poluem o solo, o meio ambiente do trabalho, emitem vapores tóxicos e vão poluindo e atingindo a saúde humana. Quem já acompanhou outros trabalhadores contaminados em indústrias químicas de Paulínia não tem dúvida. Semelhante ao que aconteceu na Shell, na BASF, na Eli Lilly e outras indústrias da região. Dona Elza, que há 9 anos é submetida à hemodiálise, não tem plano de saúde. A família entrou na justiça contra a empresa com uma ação indenizatória por danos moral e material. A resposta que a gente quer em relação à empresa que ela trabalhou é uma resposta digna de um ser humano, entendeu? Que eles paguem e que eles façam por ela o que todos esses anos ela deixou de fazer. Tudo tem um começo, meio e fim. Nós vamos até o fim. Olha, nós procuramos a indústria Singenta, não é isso? Singenta declarou que lamenta os problemas de saúde alegados pela dona Elza, mas que não reconhece as acusações de responsabilidade. Segundo a empresa, as alegações não têm qualquer relação com o trabalho realizado por ela, né, que trabalhava exclusivamente, segundo a empresa, no refeitório da unidade em Paulínia. A indústria ressaltou ainda que cumpre todas as leis de segurança e que não tem registro de nenhum caso semelhante envolvendo empregados diretos ou indiretos. E a resposta
da empresa, né? Onde a senhora trabalhou. Agora, o diagnóstico feito pelos médicos indica a presença de metal pesado, indica a contaminação e, segundo a família, aconteceu dentro da unidade. Cabe à justiça agora fazer a discussão desses fatos aí. Infelizmente, né, a cidade de Paulínia já tem histórico com funcionários de empresas nesse mesmo sentido. Já há um histórico, né? Então, nesse caso, todo cuidado, toda análise é necessária. Toda análise é necessária. Olha, vem comigo aqui, o pessoal tem aí a imagem do suspeito, é isso? Tem aí a imagem do suspeito, ô Ney? Porque daqui a pouquinho nós vamos trazer um caso, o seguinte, tem um suspeito atacando taxistas aqui em Campinas. Ele chega nos pontos de táxi, se passa por cliente, né? Se passa por cliente, e aí no momento em que entra dentro do táxi, ele ataca os taxistas. Mas o que tem de novidade nisso aí? Novidade é que esse camarada aí já faz uns 4 anos que está agindo. Essas são as imagens do suspeito, olha. Ele se aproxima do táxi, né? E ataca os taxistas, né? Pelo menos é essa a informação que a gente tem, e ele já teria sido reconhecido em pelo menos 4 ações nas últimas semanas, só que um outro taxista também relatou ter sido vítima desse sujeito aí há uns 4 anos. Ah, faça-me o favor, hein? Medo entre os taxistas, daqui a pouquinho o Brasil Urgente vai falar desse caso para você na tela da Band. Vem comigo aqui, olha. A Polícia Federal ainda procura os bandidos que assaltaram uma agência da Caixa Econômica Federal em Hortolândia. Na ação, o carro foi usado para bloquear a avenida que dá acesso ao banco. Fernanda Marion é quem conta essa história pra gente. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. A ação dos criminosos nesta agência bancária de Hortolândia durou menos de 3 minutos. Os bandidos agiram em plena luz do dia e não se importaram com o movimento do comércio que fica na frente do banco. Um veículo foi estacionado no meio da Avenida Santana para impedir o trânsito local. Um homem quebrou a porta de vidro da agência com uma barra de ferro e permitiu que pelo menos 8 criminosos entrassem na agência. Os indivíduos estavam fortemente armados e renderam os funcionários que faziam o fechamento do banco. Renderam a vigilante, levaram um colete e um armamento dela e nisso eles renderam os funcionários que estavam fazendo o fechamento de caixa e levando o dinheiro que havia pela agência. Depois de roubarem os malotes dos caixas eletrônicos, os bandidos fugiram em outro carro. O automóvel foi abandonado 2 ruas atrás da agência. Dali, a quadrilha ainda fugiu em outros 2 veículos. Os 2 carros apreendidos foram roubados em Campinas na quinta-feira. E isso pode indicar não só a organização dos criminosos, mas também o planejamento do roubo. Eram 8 indivíduos e um deles permaneceu na porta de entrada com um pé de cabra. O valor elevado não foi divulgado. O crime aconteceu em dia de pagamento, quando a agência tem uma grande movimentação de dinheiro. As câmeras do circuito interno de monitoramento do banco podem ajudar a identificar os integrantes da quadrilha. E que ousadia dos criminosos, hein? Ousadia, impressionante ousadia dos criminosos. Eles chegaram destruindo a porta de vidro, né? Armados, fortemente armados, diga-se de passagem, né? E eu fico me perguntando aqui o seguinte, nesses últimos dias aí, o que bandido arrecadou de dinheiro é um negócio impressionante, né? Arrecadou dinheiro pra caramba, ataque a carro forte, ataque a banco, assaltos aqui na nossa região, criminosos carregando uma grana federal, hein, velho? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Olha, um ataque que assustou, inclusive, muita gente, porque havia muitas pessoas do lado de fora da agência. É uma região movimentada. É Jardim Amanda isso aí, não é, ô Felipe Pereira? Uma das regiões mais movimentadas da cidade de Hortolândia. Mas que coisa, hein? Pode vir comigo aqui. E a Polícia Federal assumiu o caso por se tratar de uma agência da Caixa Econômica Federal. Vai caber aí a Polícia Federal a investigação. Já chegaram aí as imagens do acidente, ô pessoal? Daqui a pouquinho, hein? 3 pessoas morreram num acidente grave na rodovia dos Bandeirantes. Parece que os veículos no canteiro central, mas tem reflexo no trânsito. O pessoal tira o pé do acelerador. Seriam 3 universitários.
Serão 3 universitários. Daqui a pouquinho, mais detalhes ao vivo com a Fernanda Marion. Olha, segue preso o motorista que atropelou um rapaz de 20 anos em um ponto de ônibus no bairro Taquaral, aqui em Campinas. De acordo com testemunhas e a própria polícia, ele estava dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. As marcas de pneu e os destroços do carro na calçada em frente à Escola Estadual Gustavo Marcondes, no bairro Taquaral, em Campinas, indicam o local do acidente. Alan Jones dos Santos, de 27 anos, voltava de uma festa quando perdeu o controle do veículo. Passando por aqui, a gente pode perceber que o Alan perdeu o controle naquela curva. Subiu na calçada, passou entre a lixeira e o muro e só foi parar bem lá na frente. No momento da colisão, 4 pessoas esperavam um ônibus naquele ponto. Uma só foi atingida. Um vigilante de 20 anos que foi socorrido para o pronto-socorro da Vila Padre Anchieta e quebrou uma das pernas. O motorista foi preso em flagrante por lesão corporal grave. Segundo a garota, que também estava no carro, Alan ingeriu bebidas alcoólicas. O exame do bafômetro constatou 0,75 miligramas de álcool no organismo dele. A testemunha revelou ainda que o rapaz estava em alta velocidade, sendo que na via é permitido trafegar no máximo a 60 km por hora. A polícia não consegue definir a velocidade exata, mas os estragos causados no local e no veículo sustentam a hipótese. O rapaz foi conduzido para o 4º Distrito Policial. Alan estava na cela quando passou mal e foi levado sob custódia da PM para o Hospital de Clínicas da Unicamp. O acidente aconteceu às 7h30 da manhã do domingo, período em que a Lagoa do Taquaral, que fica em frente à escola, é bastante movimentada. Para as pessoas que sempre passam por ali, o caso aumenta a sensação de insegurança. É terrível, porque a gente está aqui no ponto esperando o ônibus, mas pensa que alguém vai fazer tal absurdo, né? Felizmente eles falam de tanto punir, de prisão, de pagar, mas tá aí a torta e a direita acontecendo, né? Você viu a destruição ali nas imagens do Lucarantes? O carro ficou completamente detonado, velho. Completamente detonado. A informação que nós temos que é o seguinte: o sujeito passou mal na delegacia, foi levado para o hospital. Ontem mesmo foi liberado, recolhido ao 2º Distrito Policial e hoje transferido ao Centro de Detenção Provisória Campinas Hortolândia. Essa é a informação da nossa produção. Por quê? Porque o delegado entendeu que ele assumiu o risco, né, de provocar esse acidente ao dirigir embriagado. E essa foi a interpretação do delegado que registrou a ocorrência. É um endurecimento, né, das leis em relação a quem bebe e quem dirige. Em relação a quem bebe e dirige. Está aí o exame, olha. 0,75, né, miligramas de álcool por sangue, por litro de sangue. É coisa, hein? É coisa, hein? É bem acima. Aliás, hoje em dia não é tolerado mais nada, né? É bem acima do que era tolerado. Hoje não é tolerado nada, mas está bem acima daquilo que, inclusive, é considerado como crime, né? Como interpretou a lei, como interpretou, aliás, o delegado, nesse caso do registro da ocorrência no 4º Distrito Policial. A vítima foi liberada, né, ô Felipe Pereira? Porque ela teve apenas escoriações nas pernas, graças a Deus. Mas você vê o ponto de ônibus cheio, a região frequentada por muita gente fazendo caminhada, andando de bicicleta, enfim, as atividades de lazer ali, lazer e esporte, né, nos arredores da Lagoa do Taquaral. E, de repente, um sujeito embriagado, né, depois de beber, depois de consumir álcool, perde o controle do carro e provoca uma tragédia. Por pouco não foi uma tragédia, essa é que é a realidade. Por pouco não foi uma tragédia. Graças a Deus, né, a vítima sobreviveu. O suspeito agora vai ter que responder na justiça por esse crime. Pode vir comigo aqui, olha. Eu vou trazer esse caso aqui, vou pedir a atenção do senhor e da senhora, porque é um caso, primeiro, que além de chamar a atenção, né, é um caso que pode fazer do senhor e a senhora a próxima vítima. Porque o sujeito hoje está atacando taxista, para ele começar a atacar o cidadão dentro da sua casa, no seu veículo, é só um passo, né? É só um passo. É o seguinte: imagens registradas por um ponto de táxi aqui em Campinas, né, indicam, segundo as pessoas que nos trouxeram essa informação, que tem um suspeito agindo contra taxistas aqui em Campinas. É o seguinte: o suspeito, ele
renderia os taxistas no momento em que entra nos veículos se apresentando como cliente. Sempre armado com uma faca, ele anuncia o assalto, né? E as câmeras de segurança flagraram esse sujeito circulando ali pelo ponto de táxi. A foto desse suspeito, inclusive, está sendo compartilhada por um aplicativo de celular entre os taxistas, para que os taxistas, né, fiquem atentos a essa movimentação. A polícia também está apurando o caso. Tem aí a reportagem da Andréa Marques, ou Felipe Pereira? Então deixa eu ver, olho na notícia. O ponto de táxi é bastante movimentado. Aqui não falta passageiro, mas a insegurança atrás de carona, a desconfiança, que mudou a rotina dos motoristas. Por causa de uns, todos acabam pagando, né? Porque a gente suspeita, acaba não levando. Às vezes a gente pede até desculpa, pode ser pessoas boas, de boa índole, mas só que acaba a gente confundindo. Isso é o medo que faz isso com a gente. Este homem chama a atenção. Ele é apontado pelos condutores como responsável por despertar o medo entre a categoria. Segundo os taxistas, o rapaz ronda os pontos para assaltar. Nestas imagens é possível ver como ele age. Tranquilamente aborda um motorista, finge ser um cliente em busca de uma corrida, mas no meio do caminho tudo muda. Ele anda bem vestido, assim um rapaz de boa aparência. Ele não tem pinta de ladrão, não. 4 anos atrás ele assaltou mais de 20 carros. Assaltou aqui, 3 aqui, assaltou no Itatinga, assaltou no Parque Industrial, na rodoviária. E o modo de ação é o mesmo de outras ocorrências registradas na cidade. Sempre ameaçando os motoristas com uma faca, que o suspeito esconde debaixo da roupa. A polícia ainda não tem um levantamento de quantos taxistas o homem já atacou, mas não é difícil encontrar vítimas, como é o caso de seu José Miguel. Na hora que parou, daí que ele anunciou o assalto. Pegou uma faca, né? Falou, se eu queria levar uma facada, eu queria... Dava o dinheiro, levar uma facada, né? Aí naquela confusão tudo, ele veio pro meu lado, eu também agarrei ele, começamos a lutar, e ele... Daí eu peguei, sorteio do cinto, né? E saí fora do carro. O ponto de táxi fica nesta avenida bastante movimentada de Campinas. E olha só o que tem ali do outro lado, o batalhão da Polícia Militar. Mas isso não é o suficiente para afastar o perigo. Para tentar se proteger, os taxistas instalaram câmeras de monitoramento que vigiam 24 horas os passos de todo mundo que passa por aqui. E para não cair no papo do falso passageiro, os motoristas têm usado a tecnologia. Pelo aplicativo de celular, eles espalharam a imagem do suspeito para quase toda a categoria. A gente passa as imagens para todos os taxistas, todo mundo tem as imagens de quem está roubando os carros. Hoje está se tornando mais fácil para a gente. O aplicativo que tem ajudado a gente. Depois que a imagem do homem foi compartilhada, outras vítimas apareceram. A suspeita é que ele esteja agindo na região há bastante tempo. Este motorista não tem dúvida, ficou cara a cara com um bandido em um assalto há 4 anos. A gente vai com ele, chega lá, ele arranca da faca e é um assalto. E vai pegando tudo da gente. Dinheiro, celular, o primeiro que ele pega é o celular. Hoje em dia nós não temos segurança em lugar nenhum, tanto na frente do quartel, quanto dentro do quartel, na rua, nós não temos segurança. Nós temos que preservar a nossa integridade entre a gente, um ajudando o outro. Olha, é um caso delicado, né? É um caso delicado, porque, veja só, o sujeito ataca exclusivamente taxistas. São pais de família, são trabalhadores que deixam as suas casas para garantir o sustento da família e que acabam se tornando vítimas, né, do crime, da violência. E aí eu pergunto para o senhor e para a senhora, em frente ao quartel da Polícia Militar é duro, hein? É duro, hein? Em frente ao quartel da Polícia Militar... Ah, faça-me o favor. É porque a informação também é a seguinte, né? O policial está lá do outro lado da rua, não desconfia da movimentação, é isso? Mas sei lá, é muita ousadia. O sujeito é muito ousado, é muito ousado. Aí parece que desconfiaram e não levaram ele, né?